Entre muitos mitos que circulam em torno do ECA, há o de que o Estatuto proíbe qualquer tipo de responsabilização do adolescente que comete ato infracional, garantindo a impunidade e, portanto, estimulando a criminalidade juvenil. Essa ideia, além de falsa, é preconceituosa. Só quem não conhece o ECA poderia dizer que a lei não garante a responsabilização de adolescentes autores de ato infracional, como o furto, o roubo, enfim. Isso porque o ECA não tem apenas uma forma de responsabilizar o adolescente, mas existem 6 formas diferentes de fazer isso. Vamos conhecê-las? Advertência. Repressão judicial, com o objetivo de sensibilizar e esclarecer o adolescente sobre as consequências de uma reincidência infracional. Reparação de dano. Ressarcimento por parte do adolescente do dano ou prejuízo econômico causado à vítima. Prestação de serviço à comunidade. Realização de tarefas gratuitas e de interesse comunitário por parte do adolescente em conflito com a lei, durante o período máximo de 6 meses e 8 horas semanais. Liberdade assistida. Acompanhamento, auxílio e orientação do adolescente em conflito com a lei por equipes multidisciplinares, por um período mínimo de 6 meses, objetivando oferecer atendimento nas diversas áreas das políticas públicas, como saúde, educação, cultura, esporte, lazer e profissionalização, com vistas à sua promoção social e de sua família, bem como inserção no mercado de trabalho. Semi-liberdade. Vinculação do adolescente a unidades especializadas, com restrição da sua liberdade, possibilitada a realização de atividades externas, sendo obrigatória a escolarização e profissionalização. O adolescente poderá permanecer com a família aos fins de semana, desde que autorizados pela coordenação da unidade de semi-liberdade. Privação de liberdade. Medida socioeducativa privativa da liberdade, adotada pela autoridade judiciária, quando o ato infracional praticado pelo adolescente se enquadrar nas situações previstas no artigo 122, incisos 1, 2 e 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A internação está sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de uma pessoa em desenvolvimento. O adolescente, assim como o adulto, é sujeito de direitos e capaz de compreender a realidade, tendo discernimento o suficiente para tomar as próprias decisões e responder por elas. Entretanto, o Estatuto não esquece que os adolescentes, e é isso que o difere dos adultos, estão em condição peculiar de desenvolvimento, ou seja, em uma fase da vida em que tudo é novo e durante a qual eles passam por intensas transformações, a partir das experiências vivenciadas e dos exemplos que observam. Por conta dessa diferença é que a lei define que a responsabilização atribuída ao adolescente tem que ser diferente da estabelecida para o adulto. Mas e onde entra o SINASE nessa história? Com a lei do SINASE, a Lei 12.594, a partir de janeiro de 2012, a execução das medidas socioeducativas passam a ser regulamentadas, responsabilizando os estados brasileiros a adequarem as unidades de atendimento socioeducativo de acordo com o que ele indica. O conteúdo do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, contempla tudo o que está previsto no ECA e na Convenção sobre os Direitos da Criança, e por isso ele propõe a consideração do adolescente em situação de medida socioeducativa como ser humano, defendendo seus direitos, garantindo que ele ou ela seja respeitado ou respeitada como pessoa em pleno desenvolvimento. Princípio do respeito aos direitos humanos, que é dar condições de acesso aos direitos e às condições dignas de vida. Princípio da legalidade, que significa dar ao adolescente um tratamento menos grave do que é dado a um adulto. Princípio ao respeito ao devido processo legal,
em que é garantido ao adolescente uma defesa técnica em todas as fases, seja por um defensor público ou um advogado particular. Presunção do contraditório, direito ao contraditório, ampla defesa, direito ao silêncio, direito de não produzir provas contra si mesmo, informações sobre seus direitos, identificação dos responsáveis pela apreensão, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e direito de ser acompanhado pelos pais ou responsáveis. Princípio da excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Isso é o mesmo que dizer que a função da medida socioeducativa não é isolar o adolescente e, por isso, as medidas de privação de liberdade só devem ser aplicadas em último caso e com o menor tempo possível. No Brasil, existem muitas pessoas que acusam o sistema socioeducativo de não funcionar, e eles quase sempre colocam a culpa disso no funcionamento da lei do SINASE ou do ECA. Acreditamos, porém, que a culpa maior pelo mau funcionamento do sistema socioeducativo não é da lei, mas da forma como ela vem sendo aplicada na prática, que é bem diferente do que está previsto no ECA e no SINASE. Questões para pensar. Você já cumpriu alguma medida socioeducativa? Conhece alguém que cumpriu? Conta pra gente como é que foi esse processo. Que atividades eram desenvolvidas no cumprimento da medida? Qual era o tratamento recebido?